Olá, igreja, bom dia. Me chamo Dário, um discípulo do Senhor Jesus Cristo, tentando ser a cada dia um discípulo dele, lutando contra as minhas vontades. É o Espírito que habita em mim, me direcionando aos pés de Cristo, e o meu coração rebelde, querendo desviar o caminho. Mas só pela graça de Jesus, só pelo dia de hoje, estou aqui na presença dele mais uma vez. O Senhor que salvou a minha vida, restaurou a minha vida, no poder que há no nome de Jesus e no poder que há na palavra de Deus. Tem como não se emocionar ouvindo canções como essa, porque foi essa palavra pregada a cada domingo que martelava na minha mente, quebrando o velho Dário, e que diariamente no encontro com o Senhor Jesus, me jogando aos pés dele, tentando, me constrangendo, me depurando, me convencendo daquelas práticas terríveis que eu vivia. E hoje posso celebrar, só por hoje, a graça de Jesus que me alcançou e que me trouxe vida, transformou minha vida para a glória do nome dele. Meus irmãos, vamos para a palavra, é a palavra de Deus, é a série, é a palavra de Deus, e aqui o que a gente faz cada domingo, abrir a palavra do Senhor. Se você quiser e puder ficar de pé, te convido a ler comigo no livro de Jeremias, no capítulo 23, a partir do verso 16. Lindo livro desse profeta, num momento bem difícil da história do povo de Deus. Cabe aí uma contextualização histórica do que estava acontecendo na época desse texto aqui, né? Desse livro como um todo. O profeta Jeremias teve seu ministério ali, corrido ali por volta do ano 627 até o ano 586, 40 anos mais ou menos de ministério, perpassando por 5 reinados, reinado do rei Josias, do rei Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Nesse período, as 10 tribos do norte já tinham sido varridas do mapa por conta da desobediência, da rebeldia. Então, o Império Assírio já tinha varrido essas tribos e promovido uma miscigenação ali naquela região. E mesmo o profeta Jeremias tendo passado pelo reinado de Josias, que promoveu ali uma reforma, mas o povo não conseguiu permanecer. E os reis, ou seja, a própria descendência de Josias ali, levou toda a nação junto com eles para esse abismo que eles viviam nesse momento. A nossa leitura aqui, infere-se que ela acontece durante o reinado de Zedequias. Algumas das deportações para o exílio já tinham acontecido alguns anos antes, 2 para ser mais assertivo aqui, no ano 605 e a outra no ano 597. Só que agora, nesse momento, estava iminente a última leva que destruiria a cidade de Jerusalém. Então, no capítulo 23, o profeta aqui traz o confronto de Deus com os pastores, ou seja, os reis de Israel, e também confronta os falsos profetas. E assim diz a palavra de Deus, capítulo 23, verso 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças. Falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Vejam a tempestade do Senhor, a sua fúria está solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que Ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros vocês o compreenderão claramente. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas
se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Ouvi o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho, tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões das suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome, assim como seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha a ver com trigo? Pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. Como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Glórias ao teu nome, Jesus. Que manhã maravilhosa, o sol que se abriu nessa manhã, fruto da tua graça e misericórdia que se renova sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, Senhor. Te adoramos aqui nessa manhã com tantas canções, louvores lindos, Senhor. Manifestação do teu Espírito já acontecendo de forma graciosa na vida de famílias que se entregam, se submetem a Ti, apresentando suas crianças, Senhor. Glórias ao Teu nome por tudo que já vivemos nessa manhã. E agora, Pai, a partir da Tua palavra, nos conduza, Pai. Conduza a minha mente, o meu coração, o coração de todos que estão aqui, Pai, para se abrir, para ser solo fértil a essa semente plantada, que é a Tua palavra, é o Teu poder manifestado, para a glória do Teu nome. É assim que te oramos e te agradecemos por tudo, e fazemos isso no nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vocês podem sentar, irmãos. Hoje está sendo finalizada essa série, mas não o tema. Esse tema maior, que é a semeadura, que começou nos 3 primeiros meses falando sobre o cuidado com o semeador, e agora a semente que alcança esse mês de abril e se estende aí até o mês de junho. Foram 8 encontros. Hoje à noite vai ser finalizado com um dos assuntos desse tema. E nas últimas 3 semanas, temos falado sobre o poder da palavra de Deus. O poder e como ela se apresenta e o que ela representa na minha vida e na sua vida. Foram 6, agora pela manhã a 7ª, hoje à noite a 8ª, metáforas que a própria palavra de Deus utiliza para falar da sua natureza e do seu poder de transformação. Mas o que é uma metáfora? O dicionário diz que é a designação de um objeto ou qualidade mediante uma palavra que designa outro objeto ou qualidade que tem com o primeiro uma relação de semelhança. Um exemplo, ele tem uma vontade de ferro. O que está dizendo com essa frase? Que essa pessoa, ela tem uma vontade como o ferro. Nesse caso, a pessoa não é o ferro, a vontade dela não é o ferro, mas é como o ferro. Ela é semelhante ao ferro, mas não é o ferro. Como também não produz literalmente o que o ferro produz. A metáfora é uma espécie de alegoria que expressa um sentido figurado das coisas, para dar maior clareza ao ouvinte. E quando falamos da palavra de Deus, estamos usando da metáfora para qualificar, para conceituar. Mas quanto aos seus efeitos, a gente sai do campo conceitual e ela deixa de ser uma figura de linguagem e se torna algo real, algo visível, algo que transforma de maneira clara e notória o coração do ser humano. Então, quando falamos da palavra do Senhor, temos que entender que o seu efeito é real e que ela se materializa na vida de todo aquele que crê. É por isso, meus irmãos, que a nossa comunidade tem trazido ao longo dos últimos anos esse conceito do mapa. O que Deus falou comigo, o que eu vou fazer a respeito. Mas isso não se limita ao campo das ideias, à abstração. Isso tem que ser algo real, algo prático,
algo que transforme a minha vida. Então o mapa, a gente não pode esquecer da última letrinha lá do A. Às vezes eu compartilho diuturnamente que Deus falou comigo, que eu vou fazer a respeito, mas eu não volto para avaliar. Eu não digo se Deus transformou algo, eu não dou um testemunho claro. Então, meus irmãos, o mapa, a leitura da palavra, ela tem que ser direcionada dia a dia para a minha vida, para tudo que penso, para tudo que faço, para as minhas escolhas. Então a gente viu ao longo dessas semanas que a palavra de Deus é inspiração, que ela é verdade, que ela é alimento, que ela é água, que ela também é lâmpada, que ela é um espelho que reflete o poder e a graça de Jesus. Hoje à noite a gente vai aprender que a palavra de Deus ela é espada, e nessa manhã vamos compreender que a palavra de Deus é fogo e martelo. Fogo e martelo, aqui a metáfora, ela faz uma analogia de um elemento da natureza e de um instrumento criado pelo ser humano. O fogo ele é constituído de uma mistura de gases em alta temperatura. A luminosidade vista e o calor são provenientes da reação entre um combustível, que pode ser uma madeira, pode ser um papel, pode ser uma gasolina, e o comburente, que é o oxigênio. Sendo uma reação ali de oxidação, que é desencadeada por uma energia inicial, por uma temperatura ou calor, ou seja, um ponto de ignição. E o martelo, no original, a palavra chamada patis ou patis, eu não vou saber direito aqui, mas ela não se refere a um martelo nesse conceito que a gente tem. O martelo lá que prega, o prego na madeira. Mas ela faz referência a uma ferramenta usada como tipo uma marreta. Um instrumento usado para quebrar coisas, quebrar paredes, pedras, concretos. Serve também para golpear formões, talhadeiras, ou colocar estacas ou cunhas aí, numa obra, por exemplo. Mas por que a palavra de Deus, ou a Bíblia, traz essas duas analogias ou metáforas? Aqui a gente vai dar talvez um spoiler do que a gente vai discorrer ao longo dessa manhã aqui. E não por coincidência, nós temos nessas duas analogias funções semelhantes. A primeira, que são usados, ou seja, tanto o fogo quanto a marreta para destruir. O fogo que devora e transforma tudo ao redor em cinzas, e a marreta que tem o poder de destruir construções, obras, quebrar paredes, como já falei. Mas ambos têm o poder também de transformar. O fogo que purifica o ouro, retirando as impurezas, e a marreta, que ela destrói sim, mas talvez com o objetivo de se construir algo novo no lugar. Então esse talvez seja o direcionamento aqui da palavra de Deus sobre essas duas analogias. Mas cabe também um pouco aqui, falamos do contexto histórico, voltar para o texto aqui e falar um pouco sobre o contexto espiritual daquela nação, da nação de Judá, nesse tempo do profeta Jeremias, nesse texto que lemos aqui. Então, o exercício do ministério do profeta durante esses 40 anos foi durante um período crítico da nação de Israel. Era o povo eleito de Deus que estava ali, talvez num beco sem saída. E o Senhor, através do seu profeta, levando ali a mensagem para tentar trazer, naquele momento da história, talvez um convencimento ao povo dos caminhos terríveis que eles tinham se direcionado ou tinham adotado. Então, a presença de um povo espiritualmente insensível, rebelde, não podia mais ser tolerada pelo Senhor naquela terra que tinha sido terra da promessa, terra de bênção, que era a cidade de Jerusalém. Mas uma terra que tinha o foco na presença divina no meio de um povo. E que talvez naquele momento ali o Senhor estava anunciando o que iria acontecer, que Deus iria abandonar e entregar aquela terra para os seus inimigos. Então o povo de Deus seria deportado de lá. Aquela nação escolhida por Deus para ser talvez como um símbolo da sua criação restaurada. Então não era coerente mais uma nação que se rebelava contra o Senhor em desobediência, continuasse tomando posse de uma terra preparada por Ele. Era incoerente.
era injusto. Então, os acontecimentos que ocorrem durante o capítulo 23, que lemos aqui, temos esse processo de deportação do povo e de exílio já em estágio bem avançado. E o prenúncio dado pelo profeta, ou pelos profetas do Senhor, e aqui mais especificamente por Jeremias, era de que era a iminência da destruição da cidade. E ao mesmo tempo que esse profeta no seu livro, nesse livro, na palavra de Deus, proferia palavras do Senhor sobre o caos que se anunciava, ao mesmo tempo, durante todo o livro, ele apontava também palavras de esperança, pois o Senhor não ia permitir que o povo dele, por conta do pecado, nem mesmo o pecado do povo de Deus, tivesse a palavra final em seu destino. Então o compromisso pactual do Senhor com o seu povo, ele permaneceria, mesmo após esse período turbulento. Então ele comissiona Jeremias ali para descrever a restauração que aconteceria após 70 anos de cativeiro, mas acima de tudo ele já apontava para aquilo que aconteceria depois com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a nova aliança que seria firmada pelo sangue de Jesus. Mas aqui, meus irmãos, o livro fala do caos e fala da esperança, mas não é uma espécie de morde e assopra de Deus. É o Senhor na sua soberania, atuando com justiça e oferecendo à humanidade a solução para o seu destino eterno. Muitos falam que Deus é amor, bota uma vírgula e fala, mas também é justiça. Não é verdade isso. Não tem o mais. Deus é amor e justiça. Pois a justiça divina, meus irmãos, ela não anula a graça e a misericórdia de Deus. Pelo contrário, a justiça divina, ela apenas confirma a natureza amorosa do Senhor. Então essa visão da nova aliança dada pelo profeta, ela nos alcança a nossa história, nos alcança no dia de hoje. Os 70 anos de cativeiro se passaram, o povo que veio depois aprendeu sobre idolatria, mas continuou sendo rebelde diante do Senhor. E quando Jesus vem, aquele povo não o reconhece, mas aí é inaugurada essa nova aliança, esse novo pacto que alcança hoje a igreja de Jesus, culminada na cruz do Calvário, com Jesus se entregando em meu favor, em seu favor, o sangue derramado, o sangue vertido, e hoje nós tomamos posse dessa salvação, a salvação que nos leva para a eternidade, mas a salvação que nos livra hoje, através da sua palavra, da nossa condição pecaminosa, nos ajudando a viver um processo de santificação. Então é a palavra revelada há quase 3.000 anos, meus irmãos, que ela atravessa os milênios, ela atravessa os séculos, sendo real, sendo verdadeira, se cumprindo na minha vida e na sua vida aquilo que foi escrito há tanto tempo atrás. Palavra que como fogo vem se alastrando, meus irmãos, ao longo dos tempos. Palavra que consome reinos e impérios executando o juízo divino. Mas é a palavra que confirma também a soberania de Deus na execução dos seus planos e dos seus propósitos. Então, meus irmãos, a gente não precisa se afligir. Ontem estava no nosso GR, uma irmã começou a chorar, preocupada, angustiada diante de tamanha violência que a gente vive. O caso que aconteceu dentro de um hospital, de um assassinato com requintes de crueldade. Um lugar onde as pessoas vão para buscar ajuda, um lugar onde acontece um crime dessa natureza. Mas se nós estivermos, meus irmãos, conectados com essa palavra, se nós estivermos aos pés de Cristo a cada dia, bebendo dessa fonte poderosa que é a palavra de Deus, a gente vai entender, meus irmãos, que o mundo não está sem controle. Pelo contrário, o homem e a sua história, eles caminham para um final glorioso, preparado por Deus, um final que vai revelar a vitória de Jesus Cristo e da sua igreja. Por isso, meus irmãos, devemos permanecer olhando para o lado, se sensibilizando com tudo que está acontecendo, mas levando a palavra do Senhor aonde estivermos e nos contentando com a presença poderosa do Senhor que nos guia e que nos direciona nesse mundo. O mundo não está sem controle, o mundo está no caos, mas o Senhor continua na soberania, na sua soberania, conduzindo toda a história. Então a gente pode ir aqui para o texto, verso 23, capítulo 23, verso 16, palavras vazias.
que o texto diz nesse verso? Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças. Falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Qual é a mensagem do Senhor para aquele povo e para mim e para você aqui nesse verso, meus irmãos? Talvez não seja uma mensagem, talvez seja uma pergunta. Até quando vamos ouvir palavras de homens ao invés da palavra de Deus? Até quando? Até quando vamos satisfazer os nossos ouvidos com palavras que não têm fundamento? Até quando vamos afagar o nosso coração pecador com palavras mentirosas? E a pergunta continua, ou as perguntas continuam: em quem ou em que você ou eu temos colocado a nossa atenção, meus irmãos, os nossos ouvidos? É no noticiário? São nos 300 links do WhatsApp de informações e notícias que você recebe todo dia? São as informações dos seus grupos de WhatsApp? O que tem movido a sua mente? É a política? Em quem você tem colocado a sua esperança? É no presidente eleito ou no presidente que saiu? Meus irmãos, homens inventam palavras, meus irmãos. A esquerda, ela quer usar a Bíblia e Jesus para falar das minorias. A direita, ela quer pegar a mesma palavra e falar da família, da justiça. O que eles querem apenas é o quê? É o teu voto e o meu voto. Só isso. Mas de onde está vindo o direcionamento da sua vida? Vem da onde? É da pregação do youtuber do dia? É do guru do momento? É a promessa dos 7 passos da vitória? É do ensino de como se libertar do seu chefe e montar a sua empresa? É do coach que você segue, que diz que a força está na sua mente, que o poder está na sua mente? Instalou o Drive? Pegou o código? Nos satisfazemos com palavras vazias, porque esse tipo de mensagem, meus irmãos, ele tem solo fértil a partir dos atalhos da minha e da sua mente. A nossa mente, ela é assim, ela quer os atalhos, é a lei do menor esforço. Porque o prazer, depois de correr 3 quilômetros, ou praticar uma atividade esportiva, se eu posso ter o mesmo prazer num copo de cerveja, numa picanha, num pudim ou algo parecido, ou seja, no açúcar? Por que cuidar da minha esposa, investir na vida dela, investir no nosso casamento para viver uma sexualidade santa, se eu posso usar da masturbação ou da pornografia que dá um prazer imediato? Essas são as nossas escolhas a cada dia. Verso 17. O profeta aponta para o desprezo do povo pela palavra de Deus. Vivem dizendo aqueles que desprezam a palavra do Senhor, diz o texto: vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Por que a gente cai e continua caindo nesse tipo de cilada, meus irmãos? Ou seja, ouvindo palavras de homens e não a palavra de Deus. É porque a gente despreza essa palavra. Como aquele povo desprezou, talvez eu e você continuamos desprezando hoje. E entenda aqui que o desprezo não é blasfemar, não é falar heresias do texto bíblico. Mas se você é crente, se eu sou crente, eu não priorizo a palavra de Deus, meu irmão, no dia a dia, eu estou desprezando a palavra. Então aqui não se trata de sentimento. A gente fala assim: você despreza. Não desprezo, porque você está falando de sentimento. É claro que no seu sentimento, nas suas emoções, você não fala mal da palavra de Deus. Mas quando você coloca essa palavra em cima de um móvel, fechada, quando o aplicativo do seu celular ou do seu tablet esquece, num canto lá, a palavra de Deus, de fato, eu estou desprezando. Então o recado que eu dou para Deus quando eu faço isso é que: Senhor, só fala lá na igreja, quando o pastor pregar eu escuto, mas aqui no dia a dia deixa comigo.
Eu sou o suficiente para este mundo e para resolver meus problemas. É isso que eu falo para Deus, é isso que eu transmito ao Senhor quando eu coloco essa palavra de escanteio. E aí a gente vai para os positivismos da vida. E acaba se tornando para o crente um estilo. Hashtag vai dar certo, hashtag Deus no comando, hashtag foco, força e fé. Positividade superficial, palavras ao vento, palavras vazias que só afagam o meu coração pecaminoso, não mudam o meu caráter, não transformam as minhas atitudes. E essa modernidade líquida, meus irmãos, que ressalta o que? Os corações insubmissos. Se o pastor fala o que eu gosto, o que eu entendo que está correto, eu amo esse pastor. Mas se ele fala alguma coisa que eu não gosto, eu já me levanto, eu levanto. Ao invés de levanta no meio aqui, vai-se embora aqui mesmo, daqui mesmo. Na minha vida, meus irmãos, eu sempre fui um rebelde insubmisso. Usando drogas, eu era parado pela polícia, eu era tão maluco de rebeldia que eu gritava com o policial. Ele me algemava na praça pública e eu continuava peitando o policial. E aí quando chego no reino de Deus, que essa palavra me confronta, ela diz que eu tenho que me submeter às autoridades que o Senhor constitui na minha vida. É cortar na carne, meus irmãos. É cortar na carne. Mas o Senhor me ensina, me direciona a isso. E a cada domingo, ouvindo essa palavra pregada, não é confiar cegamente nas lideranças, mas a gente vai ver aqui, é a palavra de Deus pregada e a vida de quem está conduzindo o povo. Mas corações orgulhosos, crentes que não tem mais um pastor, tem 300 pastores. Cada mensagem no YouTube é um pastor que ele está seguindo, é uma verdade que ele está indo. Eu falo no meu grupo lá, o povo vive compartilhando link mais link de pregação. Pode compartilhar, mas eu digo a vocês, em um momento esse negócio não vai dar certo não. Um momento ele vai falar uma coisa, um momento nossa liderança vai estar falando uma coisa, você vai olhar para isso e vai causar dúvida, vai dividir a sua mente. Então, meus irmãos, não tem problema você assistir uma pregação, assistir uma mensagem, mas você tem uma liderança, você está debaixo de uma autoridade constituída pelo Senhor, e a gente precisa ter cuidado com isso. E nessa falta de submissão, a gente vai interpretando a Bíblia do jeito que a gente quer, porque a gente não se submete, é aquilo que está no meu coração, são as minhas emoções, eu vou vivendo a minha vida com base nesse positivismo barato. E aí eu quero que a Bíblia se amolde ao meu estilo de vida. Então eu vou para a palavra para buscar algo que corrobore com aquilo que eu estou fazendo. E eu não me submeto à palavra para mudar o meu estilo de vida. E essa questão da insubmissão, meus irmãos, é algo sério. No livro de Êxodo, nós temos a história de Corá, Datã e Abirão, que se rebelaram contra essa autoridade constituída. E se você for lá e ler em Números, no capítulo 16, você vai entender o que é isso. Então, quando você se rebela contra a autoridade constituída por Deus, é contra Ele que você está se rebelando. E eu não estou falando só de fazer um motim, meus irmãos. Vamos fazer um motim para destituir a liderança. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do coração, da mente. É aquilo que está passando no meu coração e na minha mente, diante daquilo que Deus está me apresentando. E aí no verso 18, nós temos lá, aquele povo, que não tinha mais comunhão com o Senhor. O verso 18 diz isso: mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver e ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra, diz o Senhor. A desobediência daquele povo, meus irmãos, já não era mais algo velado, era algo claro e evidente. Não se tratava apenas mais de adoração a outros deuses, mas era uma sociedade corrupta. A violência predominava, fazia parte de todas as esferas, desde a autoridade do rei, do sacerdote, dos profetas,
das autoridades constituídas sobre o povo e também o povo comum. Ou seja, uma nação rebelde. O recado que Deus tinha dado às 10 tribos do norte não tinha surtido efeito. O povo estava fazendo práticas ainda piores do que das outras 10 tribos. Por quê? Porque era um povo que não andava mais na presença de Deus. Ele não sabia mais distinguir a voz de Deus. E, meus irmãos, é incrível como a gente talvez venha de domingo a domingo nessa comunidade. O recado vem sendo dado, mas eu abro mão do relacionamento com Deus através da sua palavra. E aí eu vivo de posts. Tem problema. Glória a Deus, é melhor, eu acho melhor do que botar minha foto, botar um versículo bíblico no Instagram. Mas o problema é quando a minha vida, a minha caminhada, ela depende apenas desses textos bíblicos soltos. Texto fora do contexto, como diz o nosso pastor Armando. Texto fora do contexto que se torna pretexto para eu viver do jeito que eu quero. Se não tenho comunhão com Deus, amados, mais cedo ou mais tarde, eu não vou mais reconhecer a voz dele. Não é um versículo bíblico que vai me fazer distinguir a voz de Deus. Porque esse versículo bíblico, ele é distorcido, ele é deturpado de todas as maneiras, mundo afora. E aí eu fico confundindo voz de Deus com voz de homens. Aí eu falo para o povo do GR, não, vá lá, escute a mensagem lá do youtuber, do pastor youtuber. Porque esse pastor é o melhor que tem, porque ele não me conhece, ele não sabe a minha história, eu desligo ele e eu ligo ele a hora que eu quero. Porque sem a palavra de Deus eu não consigo distinguir, eu vou só ouvindo voz de homens, voz de homens. Mas como se reconhece, meus irmãos? É simples, é pelo que está escrito. Como se reconhece o profeta de Deus? É aquele que ensina o que está escrito. O Senhor Jesus também fala sobre isso. Ele diz assim, ó, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Eu não coloquei esse texto aí, tá? Então o que o Senhor Jesus fala lá em Mateus 7, no capítulo 16 a 20. Mas o que ele fala no verso 16 é o seguinte: vocês os reconhecerão, por quê? Pelos seus frutos. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. O pastor do YouTube, você não vai saber do fruto dele, meu irmão. Então, se o cara estiver falando baboseira, você não vai saber. O povo poderia ter colocado em xeque, meus irmãos. Aqui falamos do povo de Judá, da nação de Judá. Todas aquelas profecias mentirosas, se olhasse o quê? Para a palavra e para a vida dos profetas. Como eles vivem? Será que estão vivendo de acordo com sua palavra? E aqui, meus irmãos, eu tenho que dar honra a quem merece honra. Essa liderança aqui dessa igreja, o pastor Armando, o pastor José Edson, o pastor Alcimou, e os pastores que também estão chegando agora, Daniel e Hamilton. A vida deles fala mais alto do que o microfone. Mas assim como acontece com aquele povo, ou aconteceu com o povo, acontece comigo e com você hoje. Nos contagiamos o quê? Pelas palavras. Somos conduzidos o quê? Pelas emoções. São as pregações com trilha sonora, meu irmão. Você não tem noção, não. É o cara fazendo apelo, mas se não tiver a música, não tem que ter a música, tem que ter o sonzinho, tem que mover o coração para arrebanhar o maior número possível de convertidos. Meus irmãos, o convencimento do Espírito em um coração pecador não precisa de um louvor no final do culto para emocionar. Isso é manipulação evangélica. Essa palavra, como diz o texto, ela é fogo e martelo, ela purifica, ela convence, ela constrange, ela desmonta o ser humano, ela é suficiente. Ela é suficiente. Porque as palavras proferidas por profetas sem vida, meu irmão, sem consistência, eles abandonam a mensagem bíblica ou a verdade bíblica. E o problema não é só
eles fazerem isso, é o meu coração, ganancioso e interesseiro, se satisfazer com isso. E a gente tem que estar atento, meus irmãos. E a gente tem que estar atento como servos do Senhor, como discípulos do Senhor. Temos um coração desejoso de um Deus por aquilo que Ele é, ou por aquilo que Ele pode dar. Na maioria das vezes nos entregamos a essas mentiras porque substituímos aquilo que é o alimento da alma, ou seja, a palavra de Deus que me conecta com o Senhor, que está nas minhas mãos, para a mistura enlatada das redes sociais, produzida por profetas, pastores e apóstolos de plantão. O pregador que quer lacrar com uma frase de efeito para impactar. Quer impactar, meu irmão? Quer inovar? Basta pregar a palavra de Deus. O maior ecossistema de inovação já existe desde a eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo. E o que está no coração da Trindade já foi escrito, já está escrito e alcança o meu coração e o seu coração hoje, se eu me entregar e se eu ir ao encontro do Senhor através dessa palavra. Mas talvez você pergunte, para que eu vou? Oh, meu Deus, esse livro, quantas páginas aqui? Sei lá, 1000 páginas, 2000 páginas. Para que eu vou ler isso tudo, se está tudo tão mastigadinho na mensagem lá? Mas é o exemplo da goma de tapioca que você compra no supermercado. É macaxeira que foi usada, mas lá foi triturada tanto no seu processo industrial, que ali está só, não tem mais nutrientes, os nutrientes naturais já foram todos embora. É assim que eu faço, meus irmãos, quando eu deixo de ir para a palavra de Deus, ter um encontro diário com o Senhor, para comer algo industrializado, ou seja, os pregadores de plantão. O que ele quer é seu like, o que ele quer é que você siga ele nas redes sociais, ele não tem compromisso nenhum com a sua vida. E aos versos 19 a 22, temos o propósito também do juízo divino, através dessa palavra lida. Vejam, a tempestade do Senhor, a sua fúria está solta, um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios, a ira do Senhor não se afastará, até que Ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros vocês o compreenderão claramente. E o Senhor continua falando, eu não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. É pastor que não foi comissionado, irmãos, ele abre um canal do YouTube, tu está lá seguindo alguém que não foi enviado por Deus. Não tem uma igreja local. Ele fala meia dúzia de palavras, arrebanha 1 milhão de seguidores, ele vira pastor. E é pastor, é coach, é tudo junto, é multimídia, né? Não falei com eles, mas eles continuam profetizando. Se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que esse povo se convertesse do seu mau procedimento e das suas más obras. É simples de ver isso. Então, como naqueles dias, sabemos que o juízo eterno se aproxima. E ele não só se aproxima, ele já vem sendo executado na vida de tantos, meus irmãos, que estão morrendo aí no vazio, sem ter aceitado a Cristo. Vítimas desse caos, vivendo essas loucuras que o pecado e a natureza humana promoveu. É pandemia, são epidemias, violência, crimes brutais. Ao mesmo tempo que aquele cidadão estava sendo morto no hospital, uma criança estava sendo morta em sala de aula, assassinada também no bairro Passaré. Se eu não estiver conectado com essa palavra, meu irmão, não vai ter positivismo que sustente as minhas emoções, o meu coração. Eu vou viver me tremendo, eu vou viver olhando para o lado, perturbado, porque a loucura está solta. Então eu não posso ficar refém do ensino da prosperidade, onde tudo posso, onde eu sou filho do rei, onde somente coisas boas me aguardam. Muitos têm chegado no Evangelho buscando isso, um Jesus que resolva os meus problemas, resolva a minha situação financeira, tira os meus filhos das drogas, resolva o meu problema do casamento. O Senhor é poderoso, Ele vai transformar tudo isso, mas eu não vou olhar para Ele nessa perspectiva. Ele vai dar e Ele vai fazer se Ele quiser, se não for para a glória de Deus, meus irmãos, é lixo, como disse o apóstolo Paulo.
meu emprego, minhas empresas, meus títulos. A palavra de Deus nos traz esperança sim, mas ela não nos deixa também viver ilusão. Ela nos traz a paz que excede todo entendimento em meio às lutas e tribulações deste mundo, meus irmãos, que jaz no maligno. É palavra que emana o poder de transformar pela renovação da mente e me ajuda a contemplar e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o poder transformador da palavra de Deus, meus irmãos, cujo maior milagre é o quê? Mudança de caráter. É o fogo que consome executando o juízo, mas é o fogo que também tem poder para purificar o coração do mais vil pecador. Aquele que roubava, ele não rouba mais. Agora o que ele faz, ele trabalha. Aquele que mentia, não mente mais, mas a verdade agora está nos seus lábios. Aquele que adulterava, não trai mais, mas se torna agora fiel à sua esposa, a esposa que Deus lhe deu. O orgulhoso se torna humilde. O egoísta se torna generoso, o vaidoso valoriza o outro. É isso que a palavra de Deus promove na minha vida e na sua vida. Versos 23 e 24, fala aqui da soberania de Deus. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? É aquela história, Deus é o cara que vem para o culto e acha que Deus está aqui, ele está aqui, debaixo da tenda. Vamos lá para a tenda, que é lá onde Deus está. E Deus está dizendo aqui, será que eu sou esse Deus aí mesmo, esse Deus aqui, que só fica aqui, nesse lugar, pertinho, nesse lugar de endereço dado? Eu não sou também um Deus de longe? Poderá alguém se esconder sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Meus irmãos, a gente precisa ter essa consciência, e é só a palavra de Deus que vai nos dar, andar na presença de Deus, saber que Deus está em tudo, em todos, em todo lugar, a todo tempo. Meus irmãos, é para deixar a perna bamba mesmo. Há limites para o poder de Deus. Às vezes eu percebo que o próprio crente, ele é o povo que mais limita o poder de Deus, porque o descrente, ele está nem aí, sabe nem Deus, sei lá o que é Deus, sabe nem o que é Deus. Porque o ideal de Deus, meus irmãos, não pode estar apenas na boca e longe do coração. Deus é para as coisas espirituais, mas no meu dia a dia sou eu quem resolvo? Como assim? Isso nos faz viver um cristianismo ritualístico, no domingo, no GR, mas na minha casa é o meu negócio. Aqui quem manda sou eu, aqui quem vai me dizer o que fazer sou eu. Quando eu faço isso, eu torno esse Deus um Deus pequeno, com poder limitado, um Deus abstrato e não um Deus real. Nos versos 25 a 29, nós temos aqui, talvez, o profeta Jeremias, impelido pelo Espírito, chega ao cerne da questão. Ouvi o que dizem os profetas, verso 25, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, tive um sonho, tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões nas suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome, assim como seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha a ver com trigo, pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Os falsos profetas aqui, para a nação de Judá, eles usam da artimanha para enganar o povo. Porque o sonho, meus irmãos, era um mecanismo usado pelo Senhor para falar com o mensageiro, com o seu profeta. Então dizer que teve um sonho, uma profecia através de sonho, fazia todo sentido. Ou seja, tinha respaldo, inclusive na própria Escritura. Mas isso nos faz entender, meus irmãos, quando a gente vê esse texto, quando a gente olha para a palavra de Deus nesse texto, a gente vê e precisa entender que nem tudo que reluz é ouro. Não é porque a palavra foi lida que a sua interpretação está correta. Falamos aqui já da palavra fora do seu contexto. Então a palavra usada fora do seu contexto é a mesma coisa do cara que chega para ti e diz, Deus mandou falar com você. Deus falou comigo. Tem o mesmo efeito. Aqueles que têm sonhos, tratem como sonhos. Aquele que fala por si,
diga que é produto da sua mente, essa é a mensagem do Senhor. Mas aquele que está a minha palavra, fale ela com verdade. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, como um martelo que despedaça a rocha. A palavra de Deus dita, meus irmãos, é profecia emanada que não pode ser contida. Ela executa o juízo divino e alcança o seu propósito de trazer arrependimento ao coração do homem. Quando a palavra de Deus é recebida por uma pessoa, ela queima o coração e não pode ser contida. Ela não tem como ser freada, não tem como ser moldada aos meus interesses. Ela não pode ser colocada numa caixinha para atender os meus propósitos. Na realidade, ela se opõe totalmente aos meus interesses. Porque ela manda eu negar a mim mesmo. Ela manda eu carregar a minha cruz. Ela manda eu amar os inimigos. Ela manda eu amar a todos como Cristo amou sua igreja. Ao buscar essa palavra, a minha disposição mental, meus irmãos, não pode acontecer também de qualquer forma. Eu não posso ir displicente. Eu tenho que ter reverência e temor ao ir à palavra de Deus. Mas aqui eu não estou falando de religiosidade, de ritual. Eu estou falando da disposição da mente, a disposição do coração. Estou buscando o Deus soberano. Eu, pecador, desgraçado. Então preciso ter humildade quando vou ao encontro dessa palavra. Não é o conhecimento pelo conhecimento, isso só traz condenação. Sem obediência não há crescimento, meus irmãos. Dizer que uma pessoa é conhecedor da palavra não é tudo. Que adianta ser conhecedor? Conhecedor sem prática, é mente cauterizada pelo pecado. Foi assim na minha vida, meus irmãos. Minha luta ela nunca foi contra o vício das drogas, ou da pornografia, ou do sexo doente, depravado. Minha luta, meus irmãos, sempre foi contra o meu coração rebelde, orgulhoso, egoísta, pedante, olhar superior, gabola. Aquela pessoa que acha que a função que exerce é quem ela é. Esse era o Dário. Quanto choro, meus irmãos, na presença do Senhor, a partir da palavra pregada, a partir do encontro diário com o Senhor. Meu coração orgulhoso, minha mente orgulhosa, minha disposição de continuar vivendo aquelas práticas terríveis, mas a palavra de Deus me confrontando, me jogando de joelhos na presença de Deus. Muito choro, muita oração. Eu e minha esposa, as crises de abstinência das drogas, elas não revelam a verdade, porque é apenas a forma física e material, desejando algo que o corpo se acostumou. O que precisava ser mudado e moldado era a minha forma de pensar, era o meu coração, e a palavra de Deus ela vinha me depurando, era o fogo que vinha me consumindo, que vinha ardendo o meu coração, que me jogava no chão, mostrando que nível eu cheguei, até onde eu submeti o meu corpo àquelas substâncias malucas, e eu precisava depender do Senhor. Então a palavra de Deus é fogo e martelo, meu irmão. Por quê? Porque ela purifica. Em Malaquias, no capítulo 3, versos 1 a 3, diz o Senhor: vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se sentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim entrarão ao Senhor ofertas com justiça. É isso que o Senhor, é isso que a sua palavra promove em mim e em você. É o fogo que purifica, que nos faz ir para a presença do Senhor como sacrifício vivo, como ofertas vivas ao Senhor. Meus irmãos, não foi o Celebrando Restauração que me salvou, não foi o GR que me salvou, não são os instrumentos que o Senhor coloca na minha vida que me salvam. O que me salva é o poder de Jesus através da sua palavra, meus irmãos. É o fogo da palavra que queima, que executa o juízo, mas que purifica o servo do Senhor. Ele me humilhou,
Ele me mostrou, Ele me convenceu do buraco onde as minhas escolhas me levaram. Ele me ensinava a me humilhar diante desse Deus, me fazendo cortar na própria carne, lutar contra os desejos que me dominavam. Mente egoísta, as minhas vontades, os meus desejos acima de tudo e de todos. Palavra de Deus transformadora, meus irmãos. Libertação das drogas, libertação da mente corrompida, mas acima de tudo, libertação do coração rebelde. A palavra é fogo e martelo, por quê, meu irmão? Porque ela convence. Em Lucas 24:32, perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Aqui os discípulos do Senhor no caminho de Emaús. Em Romanos 10:17, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante o quê? A palavra de Cristo. Convencimento, meus irmãos, à medida que eu introjetava a palavra de Deus na minha mente, ela vai produzindo fé e convicção que Jesus tinha algo novo para mim. Em Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então a fé se frutificou na minha vida, porque a palavra praticada, ela promove o que? Mudança. E cada mudança, meus irmãos, é uma experiência que eu ia tendo com o Senhor. É uma experiência que eu e você podemos ter com o Senhor. A fé, ela não é algo pronto, não é algo, ela é dada por Deus, mas é a semente que é lançada na minha mente, no meu coração. Eu preciso buscar o Senhor, conhecer a sua vontade, me submeter a essa vontade, e à medida que eu vou fazendo isso, um dia de cada vez na minha vida, o Senhor vai promovendo mudanças, e essas mudanças eu vou entendendo que é o agir do poder de Deus, e elas vão fortalecendo a minha fé, fazendo que aquela semente ela comece a brotar, que minha mente comece a confiar, e a ver a presença e o poder que há na palavra de Deus se materializando na minha vida, nas minhas atitudes, na minha forma de pensar, na minha forma de agir. Abrir mão, meus irmãos. Rapaz, isso para mim foi difícil. O Senhor vai se humilhar, tem que se humilhar, volta lá, vai ter que voltar lá. Tive que voltar lá. O Senhor nos faz nova criação, meus irmãos, mas eu preciso resolver o meu passado. A gente vive falando isso como igreja. Tive que voltar lá, pedir perdão, pagar o preço, pagar quem eu devia. Porque a palavra é fogo e martelo, meus irmãos, porque ela constrange. Em 2 Coríntios 5:14, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Então tive que me humilhar diante das pessoas, admitir que menti, admitir que enganei, pedir perdão àqueles que machuquei, e ter que suportar a desconfiança das pessoas, porque não vai ser porque eu cheguei lá e dizer, agora eu sou crente, sou discípulo de Jesus, que eu vou ganhar a confiança das pessoas. Aliás, muitos hoje ainda não acreditam, mas eu já fiz minha parte, e tenho que continuar fazendo. Meus irmãos, dívidas financeiras terríveis, recebia dinheiro de onde não devia, e naquele momento da história, minha esposa trabalhava, tinha um emprego, e eu tive que abrir mão de algumas escolhas e depender do Senhor, porque aquelas escolhas não estavam corretas. Eu não podia ter na minha casa fonte indevida ou corrupta de dinheiro para sustentar minha família. A palavra de Deus é fogo e martelo porque ela executa juízo também, meus irmãos. Em Jeremias, no capítulo 5, no verso 14, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, porque falaram essas palavras, farei com que as minhas palavras em sua boca sejam fogo, e este povo seja a lenha que o fogo consome. Em Isaías 66:16, pois com fogo e com a espada o Senhor executará julgamento sobre todos os homens, e muitos serão mortos pelo Senhor. A palavra é o martelo, meus irmãos, que quebra a crosta do barro E esse barro endurecido, meu irmão, é o pecado.
são as minhas escolhas, é a minha rebeldia. O barro é o pecado, mas por trás desse barro existe a obra-prima criada por Deus, que sou eu e você. Mas esse barro só vai ser quebrado, ele só vai ser consumido, se eu me submeter à palavra de Deus. Se eu tornar ela uma verdade na minha vida todos os dias. Então cheguei quebrado, sentava nesse banco e vinha o domingo a mensagem do Senhor através da sua palavra. Isso aí já ia martelando, mas esse martelo que vinha sobre a minha cabeça, sobre o meu coração, me direcionava para ir ao encontro do Senhor. Não só para voltar no próximo domingo, mas ir ao encontro do Senhor. E o Senhor ia se revelando, o Senhor ia purificando, o Senhor ia transformando. Tem umas fotos aí que eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos. Pedir para a produção colocar aí, porque ela materializa, talvez, aquilo que Deus tem feito na minha vida. Esse é o cativeiro, a fumaça, a prisão, a escuridão, o inferno onde eu me encontrava. Colocando no álcool, nas drogas, me movendo pelos instintos da mente e do coração. Aqui, olha o tamanho do indivíduo. Comendo mal, me alimentando mal, me entregando às minhas loucuras. Mas a palavra de Deus, ela promove transformação. E aqui um testemunho rápido. Segura essa foto aí, não dá para ver nada, porque na realidade o texto ali talvez seja o mais importante. E aqui vale, meus irmãos, um testemunho sobre o que Deus fez na vida da minha esposa. Nesse exato momento da história, naquele estágio de vida, naquela forma de viver, a minha esposa estava alcançando o maior ou o mais alto nível profissional que ela tinha. Então ela era superintendente de uma empresa, com um futuro promissor, profissionalmente falando. Mas a palavra de Deus, ela traz esse convencimento, meus irmãos. Então, é o que está escrito lá em Filipenses 2, né? Então ela olhou para mim, olhou para a minha vida, olhou para a nossa família, olhou para essa profissão que aguardava ela e falou: não dá, eu tenho que abrir mão dos meus direitos, eu tenho que abrir mão das minhas vontades, eu preciso me dedicar a esse homem, eu preciso me dedicar a essa família. Então ela sai, ela pede demissão da empresa, ela abre mão da carreira profissional dela, meus irmãos. E como isso foi um ato poderoso, que trouxe para a minha família, para os meus filhos, para a minha vida, né, a presença de uma mulher que intercedia por mim, que orava por mim, e que até hoje me sustenta em oração, em amor, em cuidado pela graça de Deus. E aí é o depois, né? É o depois. É a vida gerada pelo poder de Deus, é a vida gerada pela palavra de Deus. A banda pode subir, meus irmãos. O verso 30 ainda traz o quê? O plágio profético. Portanto, declara o Senhor: estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Profetas, meus irmãos, separando as palavras divinas do seu contexto original e passando uns aos outros para usarem, não mais comunicando a verdade, mas subvertendo a verdade para encaixar a minha própria ideologia. Glória a Deus, meus irmãos. Palavra de Deus pregada e palavra de Deus que nos leva ao encontro da vontade e do direcionamento do Senhor. Cada domingo temos falado sobre essa palavra, trazido essa mensagem, essas metáforas, que precisa ser algo vivo e algo material na minha vida e na sua vida. Trouxe esse pequeno testemunho do que Deus fez na minha história, para corroborar com tudo que foi lido e falado aqui. Ou seja, a palavra que transforma, muda o caráter, palavra que se materializa em novas escolhas, se materializa em uma nova maneira de viver, uma mente agora que antes corrompida pelos desejos, pelos instintos, agora submetida racionalmente
ao convencimento dado pelo Espírito. É isso que essa palavra promove. Curva sua cabeça aí em oração nesse momento. Obrigado, Jesus, pela tua palavra aberta, Pai, pelo poder que há no teu nome, Senhor. Palavra que nos conduz à tua presença, que nos faz ter comunhão contigo, que nos faz andar na tua presença. Nos direciona, Senhor, a essa verdade, Pai. Nos ajuda, Pai, a nos libertar, Senhor Deus, da rotina, nos libertar de nós mesmos, Senhor, e entender que a palavra é o alimento, Pai eterno, necessário para a minha subsistência, Senhor. Oh, Pai, não dá para viver, Senhor Deus, de frases, não dá para viver, Pai eterno, de algo, Pai eterno, que foi falado aos outros, Senhor. Preciso conhecer Tua verdade a cada dia, precisamos conhecer a Tua verdade a cada dia, e não há outro caminho, senão a Tua palavra, Senhor. Conduz a Tua igreja, Pai, conduz o Teu povo, Senhor, a depender mais de Ti, Senhor, a abrir mão, Senhor Deus, dos desejos e das vontades, e separar, Senhor Deus, não só um tempo de qualidade para falar contigo no dia a dia, mas acima de tudo, a viver em comunhão contigo, a andar na tua presença, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. E aqui eu quero, talvez, dar a oportunidade. A palavra de Deus foi pregada, foi aberta, foi lida, e talvez o Espírito que conduz essa palavra, o Espírito que leva essa palavra aos corações, pode ter falado ao seu coração. E você está aqui talvez pela primeira vez, ou já algumas vezes, já ouvindo essa palavra, e hoje talvez o Senhor falou ao seu coração que é momento de decisão. Tá bom, já falei, meu filho, agora está na hora de decidir. E a palavra de Deus diz isso. Se tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e se crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então talvez hoje seja o momento de decisão. E aí eu quero dar a oportunidade, se tem alguém aqui no meio da congregação, que tem ouvido essa palavra, e que agora entende que é hora de tomar essa atitude, de entregar a sua vida a Jesus. Se tem alguém, levanta sua mão onde você estiver, aí sentado, pode ficar assim, em pé, pode ficar sentado, levantar sua mão. Deus está te dando essa oportunidade hoje. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Recado dado à igreja de Jesus. Que o Senhor te conduza, meu irmão, nessa caminhada. E que a gente se submeta de forma verdadeira e real a essa palavra, priorizando ela como instrumento não só de salvação para a vida eterna, mas instrumento de salvação hoje, agora, dos meus pecados, da minha vida, para viver um processo de santificação para a glória de Deus. Obrigado pelo silêncio de vocês, uma semana abençoada, fiquem na paz de Jesus.